Buenas tardes. Es un gusto grande estar con ustedes. Muchísimas gracias a la presidenta de la Asociación Española de Investigadores de la Comunicación, profesora Carmen Peñalfiel, por la invitación y un agradecimiento extensivo a todo su equipo. Felicitações por el Congresso, com o tema tão oportuno, não, por esse momento. Vou tentar falar em portunhol, creio que é mais fácil o entendimento do que o português. E o tema estão vendo, né, em la pantalla. Responsabilidade social, crise climática e sustentabilidade justa, a comunicação em la encrucijada. Os tópicos que vou abordar estão aí expostos, iniciando então por responsabilidade social. As concepções de relações públicas e comunicação organizacional em contextos de crises se concebem desde a perspectiva de gestão ou prevenção de crises em las organizações como forma de garantizar sua imagem e boa reputação. Hoje propongo que nos planteemos a pergunta sobre como pensar a comunicação em contextos de crises climáticas. Reflexionar sobre a comunicação desde essa perspectiva implica repensar a noção mesma de responsabilidade social. Há par de anos que a expressão responsabilidade social representa uma convocatória a posturas íntegras de las corporações como forma de amenizar os aspectos negativos ao meio ambiente e às desigualdades econômicas e sociais. Em definitiva, não deixam de ser formas de compensação por los daños causados por muitas organizações, lo que é importante fazer, pero está ao nível de lo mínimo a ser hecho. Bueno, que se entende por responsabilidade social? Significa levar a cabo políticas e práticas do setor industrial, do comércio, dos serviços, incluso de los meios e da indústria cultural, como também do setor público, governamental e parlamentar. Práticas estas que sejam justas, conscientes e responsáveis em áreas do interesse público. O que chamamos de práticas de responsabilidade social, em verdade, são obrigações, como de pagar os impostos, não degradar nem contaminar o meio ambiente, não oferecer produtos nocivos à saúde pública, pero às vezes deixam de ser cumpridas, mesmo sendo obrigações. Um exemplo é que no município de São Paulo, de los mais grandes bancos está em primeiro lugar em la lista de devedores, com deuda de quase 20 mil milhões de reais. Um outro exemplo é a indústria de tabaco. Com a diminuição da venda de cigarrilhos, passa a fabricar e vender cigarrilhos eletrônicos, os vapes, e bolsistas com nicotina, además de agregar aromas e sabores para criar adicção de jovens e adolescentes. Pero hoje em dia é urgente dar um passo adelante em la noção de responsabilidade social e incluir outro compromisso, o compromisso civilizatório. É um compromisso que quer dizer um cambio de direção
a los intereses cívicos de las naciones y de la humanidad. Estoy hablando de un compromiso con el futuro de las sociedades y del planeta Tierra, que deve estar arriba de los intereses inmediatos. Em um contexto de graves crises climáticas, instabilidade geopolítica, uma responsabilidade social civilizatória requer um câmbio das estruturas socioeconômicas, culturais e políticas. Os cientistas já demonstraram há tempo, e incluso em la última conferência do clima que aconteceu em Brasil, no fim de ano passado, que a Amazônia e outros ecossistemas do planeta estão cerca de alcançar pontos de não retorno. Isto hasta 2050. É decir, um ponto em que os impactos ambientais se vuelven irreversibles. Também já são demonstrados caminhos e metas para solucionar o problema, pero os interesses imediatos do capital lo impedem de avançar. Ele seria o campo das biotecnologias, recuperação do meio ambiente e assim por adiante. A seguir, ruego com algumas palavras que vou tentar tejê-las entre si. Bueno, que desenvolvimento queremos? El ponto 2. Ou será que basta querer outro desenvolvimento? Desde os 80, a ONU defende o desenvolvimento sustentável. No obstante, dentro de uma lógica de desenvolvimentismo que permaneceu, que tem como ideia maestra que deve servir a todas as nações a ideia de progresso como crescimento econômico. Este sigue vivo. No obstante, diante de esto que vemos, o extractivismo crescente, deforestação, energias fósseis, todo isso próprio do capitalismo, verdade? Então, as consequências estão visíveis hoje em dia em algo que chamamos de antropoceno. Consequências estas que se mostram na existência de um progresso desigual, a pobreza, hambre, violência, vivendas em condições precárias e, junto com tudo isso, os câmbios climáticos. Então, pensar em antropoceno significa reconhecer que para esse modelo, essa visão, essa concepção de sociedade, em primeiro lugar se põem os interesses de riqueza, de lucro, sem medida, de acumulação e consumo. É dizer, uma concepção de sociedade que considera o ser humano como superior, separado e arriba da natureza. Um autor chamado Solon, no livro Alternativas Sistêmicas, trabalha esses temas. E tudo isso é que justifica o extrativismo, a deforestação e assim por diante. Então, os cambios climáticos mostram sua cara em muitas manifestações, são inundações, desastres ambientais, ondas de calor e de frio intenso, o derretimento de los glaciares e assim por diante.
umas imagens que evidenciam, tendo por base Brasil, mas isso se passa no mundo todo, verdade? Então, este é o contexto, e estando nesse mesmo contexto, a pobreza, as guerras, a cultura do ódio, además do patriarcalismo que nos deixa como herencia o machismo, o racismo, a LGBTfobia, rechazo a los imigrantes. Todos esses são sinais de mortes, né, de perda da humanidade. Então, pensar o compromisso civilizatório com o futuro implica cambiar de direção. Temos alternativas? Algumas estão sendo debatidas, ¿verdad? Pero aonde vamos? Aonde quiera que vayamos, há que construí-lo. Os debates falam de novas possibilidades de modelo civilizatório, como de crescimento, desarrollo, desglobalização, ecodesarrollo, desarrollo sem crescimento, pós-desarrollo, buen vivir, todos em la perspectiva de pensar a necessidade de superação do antropoceno. Alguns dizem, incluso, que o capitalismo fracassou, morreu. Mas, para mim, ele sempre sabe se recriar, verdade? Então, os desafios são muito grandes e, em essa perspectiva, se pensa em biocentrismo, que seria, então, pensar em alternativas com respeito à totalidade da sociedade. Em essas propostas novas civilizatórias, podemos ver hoje em dia já algumas iniciativas como do consumo consciente, economia circular, economia de comunhão, economia do buen vivir, arquitetura ecológica, cidade esponja, ecofeminismo e por aí vai. Especialmente o buen vivir, uno imagina o equilíbrio entre o estado de harmonia de los seres humanos, entre eles e suas relações em la sociedade, com a madre terra e com o cosmos. Seria um caminho ao biocentrismo em que se concibe que a natureza e todos os seres vivos, não só os humanos, como também os inativos e a própria natureza também têm direitos. O buen viver, então, está no campo do pós-desarrollo. Não é questão de pensar o desarrollo, mas pensar o dia depois do desarrollo que temos hoje. Então, falar de sociedade justa, que significa? Mais que falar de desarrollo sostenible, é necessário falar, então, de sociedade justa, que significa a justiça climática, mas a justiça social e outras equidades. Significa o respeito ao conjunto de elementos societários que garantizam a vida, por lo tanto, respeito a todos os ecossistemas. É falar de justiça, porque temos um quadro também de injustiças. Justo significa el equitativo, desde Aristóteles, em Ética de Nicômaco. E, em caso de los cambios climáticos, temos, evidentemente, uma injustiça colocada, não? Então, pensar em cambios significa cambios estruturais, porque a injustiça climática tem também uma face em la distribuição desigual de los impactos ambientales
Los empobrecidos son los que más sufren con las inundaciones, las temperaturas elevadas, las sequías. Segundo a ONU, existem 900 milhões de pessoas expostas a riscos do câmbio climático. Então, pensar as soluções, por exemplo, com as energias renováveis, que se passa em Brasil e em outros países da América Latina, é que, apesar de sua importância, em territórios em que são desenvolvidos projetos de empresas de energia solar, energia eólica, as populações locais estão sofrendo suas consequências, porque há consequências negativas como enfermidades por ruído dos hélices, destruição de florestas nativas, câmbio da biodiversidade e muito mais. Por quê? Porque as lógicas de explotação, do modo de produção capitalista, seguem sendo os mesmos. Explotar, acumulação concentrada e por aí vai. Então, como pensar a comunicação, certo? Não. Como pensar a comunicação? A comunicação, delante de isso, está em la encrucijada mesmo, não? Os desafios são imensos. As corporações, os governos, os órgãos de representação política, em sua maioria, estão no universo do antropoceno. Então, os limites são reais. Pero sempre há caminhos para avançar, seja em la transparência ou defesa da justiça com o mundo do trabalho e para a construção de uma ecologia integral. Pensar, então, nestes termos é reconhecer que há contradições, pero também há uma insustentabilidade posta que necessita ser enfrentada. Como disseram os teóricos de crescimento, Arias e Schonberg, o crescimento econômico que tem como base a extração insaciável de los recursos naturais e explotação do trabalho são incompatíveis com a sustentabilidade ambiental e da vida. Então, há necessidade de cambios profundos que requerem uma nova posição epistemológica, se queremos proponer, como disse Ayrton Krenak, um indígena brasileiro, prosponer o fim do mundo. Em verdade, estamos adiante de um novo processo civilizatório que já está no horizonte. E nesse contexto, há necessidade de um novo atuar e pensar, um novo sentimento que na América Latina estamos chamando de sentir pensar ele comum, que seria um resgate da ética da universidade, da sabedoria dos pueblos ancestrais, desde a Amazônia, dos andinos e assim por diante. Cambios que significam também a necessidade da participação ativa da gente por intermédio de iniciativas
que já existem ao redor do mundo. Se a nível de las corporações é difícil os cambios, a nível de empresaria, a nível do terceiro setor, por lo menos em América Latina, há muito trabalho sendo feito, né? O terceiro setor é muito ativo. Há miles e miles de iniciativas de movilização e organização civil, a exemplo de los movimentos sociais, associações comunitárias, coletivos populares, juveniles, que trabalham ao mesmo tempo os dilemas da vida cotidiana, buscando melhorias, pero também impulsionam cambios em políticas públicas e comportamentos em direção a novo processo civilizatório. Então, pensar em cambios é pensar também em confiar em la sociedade civil nesses processos de câmbio e mais que ter esperança, regressar a Paulo Freire para dizer que temos que esperançar, ou seja, actuar, assumir os problemas e ajudar a interferir para caminhar em novas perspectivas. Muitas graças.